Momento de passar o comando do nosso jornal para Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Como está você? Bom, com muito frio, Débora, muito frio aqui em São Paulo. Minha Nossa Senhora, mas é isso, Estamos, meu bom dia. Bom dia para estamos. você, Débora Isola, e bom dia também a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar de um fato que realmente chamou demais a atenção do Brasil e do mundo, que aconteceu ontem. Indígenas de várias etnias que protestavam contra a votação do projeto de lei 490 na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, foram atacados violentamente pela Polícia Militar em frente ao anexo 2 da Câmara. As imagens dessa repressão foram viralizadas rapidamente por todo o Brasil e o mundo. Foram vários os pedidos de socorro. Nós vamos, ao longo da entrevista, nós vamos mostrar essas imagens. Mas agora nós vamos conversar com duas pessoas que estavam no momento dessa ação policial violenta, o Cretan Caigang, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e o Kleber Busato, secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário do CIMI. Olá, bom dia, Cretan, e bom dia, Kleber. Vocês me ouvem? Alô, Kleber? Bom dia. Sim, Bom ouvimos, dia. Marilu. Bom dia a todos os ouvintes e também que acompanham a TVT e a Rádio Brasil Atual. Bom dia. Bom A todos, dia. a você. Bom dia a todos os que estão aí assistindo a TVT. Muito bem, estamos aqui na rádio também, Brasil Atual, viu, Cretan? E eu queria que você inicialmente falasse exatamente onde você estava no momento dessa repressão policial. Conta pra gente exatamente como foi que aconteceu. Então, eu estava bem onde a gente sempre esteve durante esses 15 dias, né? Porque a gente sempre esteve ali no anexo 2, nesses 15 dias, fazendo nossos cantos, as nossas rezas, dando grito de palavra de ordem, mas não tivemos problema nenhum com a polícia legislativa em momento algum. Sempre quando nós chegava ali, nós conversava com eles, ó, a gente vai ficar hoje o dia todo aqui. Não tivemos problema algum com eles durante esses 15 dias. E ontem nós fomos pegos de surpresa, né? Porque já estava, quando nós chegamos lá, o pessoal os policiais do anexo 2 já estavam fortemente ali, já com escudo, com proteção. No anexo 3 já tinha um outro grupo que estava posicionado, que fica ao lado do anexo 2, e a Choque já estava posicionado ao lado do anexo 4. Então, eles já estavam preparados mesmo para nos atacar mesmo. Isso aí já estava tudo verídico que eles nos atacariam. E como eu disse, faz 15 dias que a gente está ali na frente, dançando, cantando, para que a gente consiga retirar a pauta, buscando deputados aliados, né, deputados que são em prol da causa indígena, que defendem nossos direitos, para que nos ajude ali, assim como a gente tem o diálogo direto com a deputada Joênia Wapichana, que é uma indígena. Então é nesse sentido que a gente fica ali. Ontem foi quando chegamos ali, a gente já foi recebido da maneira que vocês viram. Nós Exato. tivemos muitos indígenas feridos, tivemos mais de 30 com bala de borracha, que inspiraram o gás lacrimogênio, muitos com problema de vista ainda no dia de hoje, inclusive eu sou um deles, que estou com fortes dores na vista ainda. E foi assim que fomos recebidos, porque estamos lutando por uma PL que nós sabemos que é a PL da morte, nós chamamos ela de PL da morte, a PL 490. Muito bem, até o Kleber pode dizer sobre esse projeto de lei 490, Kleber, e também atualiza para a gente a situação de saúde, né, dessas pessoas que o Cretan acabou de dizer, como é que estão os indígenas que foram agredidos? Então, de fato, o projeto de lei, ele visa, por um lado, inviabilizar toda e qualquer demarcação, reconhecimento e demarcação de terras indígenas no país.
Nós sabemos que existe um passivo muito grande ainda de terras indígenas a serem reconhecidas e demarcadas. De acordo com os dados oficiais, são cerca de 340 terras que estão em alguma das fases do procedimento administrativo de demarcação, que é regulamentado pelo decreto 1775 de 96, e também tem um passivo também bastante considerável de terras indígenas que são demandadas pelos povos, mas que infelizmente ainda o Estado brasileiro não tomou qualquer providência administrativa para que esse direito seja reconhecido e efetivado. Esses dados o CIMI tem publicado no relatório Violência contra os Povos Indígenas, são cerca de 530 terras indígenas que se enquadram nessa categoria de terras indígenas sem providências administrativas para o seu reconhecimento e demarcação. Então, esse projeto de lei é um projeto de lei que é defendido pela bancada ruralista e que tem como objetivo central impedir que essas terras sejam devidamente reconhecidas e demarcadas. Além disso, também, ele tem dispositivos que permitiriam que, enfim, inviabilizariam, desconstituiriam o direito de usufruto exclusivo dos povos relativamente àquelas terras já demarcadas. Então, nós temos também no Brasil uma quantidade de terras que estão demarcadas, especialmente do ponto de vista de extensão territorial nas regiões norte, centro-oeste, e enfim, o agronegócio, as grandes multinacionais do agronegócio têm interesse na exploração dessas terras, seja na exploração madeireira, na exploração mineral e também na exploração agro-silvopastoril. Então, é interesse da bancada ruralista que está servindo, está funcionando, está atuando como uma sucursal das multinacionais do agronegócio. Isso é importante que a população brasileira esteja muito ciente. Toda a cadeia do agronegócio no Brasil é controlada, é dominada quase 100% pelas empresas multinacionais, nas diferentes etapas, por exemplo, das sementes, com a Bayer, a Monsanto, que controla quase 90% da tecnologia das sementes transgênicas, né, a Syngenta nos agrotóxicos, com várias outras, a Bunge, a Cargill, na parte da industrialização, e, enfim, só citando algumas das principais, mas tem dezenas dessas empresas que controlam quase a totalidade desse mercado do agronegócio. Então, a bancada ruralista serve como um instrumento político dos interesses financeiros dessas multinacionais, dessas grandes empresas do agronegócio. E, então, a gente pode dizer que, na luta contra o PL 490, os povos indígenas são o Brasil versus as multinacionais do agronegócio, tendo a bancada ruralista como instrumento político dessas corporações. Perfeito. Bom, para fazer o balanço também, Kleber e Cretan, das pessoas que foram violentamente atingidas, nós vamos soltar aqui o vídeo número 1. Eu separei 3 vídeos. Vamos apresentar agora o primeiro vídeo. Quem está no rádio vai ouvir exatamente o pânico que está acontecendo, e quem tem a chance de estar na TVT ou pelo YouTube vai poder ver as imagens. Vamos ao vídeo número 1. Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando. Aguenta, pai. Ai. Vamos filmar?
Já colocamos, portanto, aí o vídeo número 1 e o vídeo número 2. O primeiro, para quem está no rádio, mostra uma pessoa, um indígena, sendo carregado por outros, inclusive por um braço, sendo arrastado pelo chão. Essa cena é impressionante, viralizou. E depois vimos e ouvimos o vídeo número 2 também, com muitos tiros, muitas bombas, muitas balas de borracha. Como é que está a situação dessa pessoa? Quem é ele que foi arrastado, que praticamente ficou desmaiado? Qual a situação dele? Então, eu não tenho o nome dele aqui, eu só sei que ele é de Roraima. Agora, no momento, ele tá melhor, ele está sob medicação, né, no hospital. A hora que o pessoal tá arrastando ele, foi porque ele estava esperando o corpo de bombeiro dar o atendimento. Quando o corpo de bombeiro foi dar o atendimento, ele estava caído no chão. Eles atiraram mais bomba e gás lacrimogêneo em cima dele já ali após ser arrastado. Aí eles tiveram que arrastar mais para frente ainda para o corpo de bombeiro poder chegar ali para dar os primeiros socorros. Então, a princípio, nesse momento ele está sobre medicamento, né? E o restante passaram aqui pelo hospital aqui de campanha que está montado aqui no Levante pela Terra e fizeram aqui seus atendimentos de bala de borracha e quem inseriu aí o gás, né? Porque é muito ruim assim. Mas o que deixa a gente mais preocupado é as declarações do presidente do Congresso, né? E agora ele está usando contra nós um ataque do qual não foi nós que fizemos. Como eu já falei, 15 dias nós estamos todo dia ali no anexo 2, fazendo o nosso canto, as nossas rezas. Inclusive tem materiais que nós produzimos nesses 15 dias que mostra que em momento nenhum nós ataquemos os policiais ou nós desrespeitamos eles. Eu acredito que ontem o presidente Lira, ele autorizou a guarda a nos atacar, porque ele queria deixar uma impressão de que nós éramos invasor, nós fizemos a tentativa de invasão, nós não invadimos, nós não tentamos invadir, porque nós já estávamos acostumados com essa postura. Anteontem, nós tivemos lá, na luta ali contra a privatização da Eletrobras, todo o efetivo do acampamento nós tivemos no mesmo lugar, cantando, dançando com o maracá, com os nossos arco e flecha, e não teve conflito. Mas no dia de ontem, eu acredito que seja mando dele esse ataque sobre nós, povos indígenas, para poder que esse plano maquiavélico dele e do governo Bolsonaro jogue a responsabilidade para cima de nós e tire a responsabilidade deles e que eles possam concluir esse plano. E é a partir desse projeto de lei, o projeto de mineração, o projeto de grilagem de terra, que o Kleber pode falar a numeração aqui, de cada projeto desse. Então, já era uma estratégia do presidente ali da Câmara dos Deputados, o presidente Lira ali. Então, eles já tinham isso na mente de que fariam isso contra nós. Só que nós não estávamos esperando, porque eles deram um ataque em nós, eles nos cercaram. Nós fomos atacados de 3 posições. Então, foi difícil para tirar os parentes, dois que foram atingidos, né, mas que tiveram que ser hospitalizados, e o restante. Então, era para mostrar o efetivo do Estado, de que o Estado domina mesmo, e que o que tiver que gastar de munição vai gastar contra nós. E aqui foi bala de borracha e gás lacrimogêneo. Nas terras indígenas, eu tenho certeza de que quem não aceitar mineração na terra indígena, quem não aceitar os madeireiros lá dentro, quem não aceitar o arrendamento de terra indígena vai sofrer com bala letal e já está sofrendo. Como é o caso dos Munduruku que estão sendo atacados, dos Yanomami que estão sendo atacados, 2 crianças Yanomami que morreram afogadas no rio depois de um ataque, e os parentes que foram atacados, seu ônibus, quando estavam deslocando para cá, pelos garimpeiros, sequestrados, né, os Munduruku. Então, isso daí, aqui, o que aconteceu aqui já é uma demonstração que o agente aceita ou aceita, não vai ter, pelas palavras do presidente da Câmara dos Deputados,
seria assim, aceita ou aceita, não tem não aceito, ou quero discutir, ou quero ver da qual melhor maneira possível para que a gente não fique depois com os danos. Eles tirar o nosso direito de uso e fruto exclusivo nosso e colocar essa parte deles, que é aquele de arrasar a terra, né? Exato. Falando no Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, do PP de Alagoas, que você está citando, Cretan, eu vou dizer aqui a frase que ele disse ontem, inclusive após todo esse ataque que vocês sofreram e que, pelo menos foram as imagens que nós vimos, revidaram com arco e flecha, não é isso? Isso, não tivemos outra opção, porque, como eu falei para você, a gente foi encurralado ali de três frentes de ataque contra nós. Então, não tinha outro jeito para nós sair dali. Da maneira que estava, a gente não conseguiria sair se a gente não tivesse, de alguma maneira, enfrentado para que os outros parentes conseguissem correr. Porque se a gente não faz o enfrentamento, nós não sairíamos dali. E hoje nós poderíamos ter alguns indígenas mortos ali. Então, foi necessária a nossa resistência ali para que os parentes conseguissem fugir, porque a gente foi alvejado de 3 posições. Eles colocaram nós bem no centro e ali era para mostrar mesmo o efetivo da estrutura do Estado de oprimir, de mostrar poderio bélico. Então, foi isso que aconteceu ali. E que atingiu alguns policiais do Legislativo. Mas eu vou falar aqui a frase que o Arthur Lira disse: esta casa precisa ter coragem e debater sobre o tema de exploração da terra indígena. Não é possível que vamos ficar de olhos fechados quanto a isso, e ele considera a criação, inclusive, de um grupo de trabalho sobre a mineração em terras indígenas. Essa fala, eu escutei, ele falou, a gente está em que século? Enfim, dizendo que, né, dando demonstrações de modernidade, né? E eu queria que o Kleber também falasse, opinasse sobre essa fala do Lira, que o Cretan também já comentou. Então, essa frase demonstra a ideia, a ideologia da elite agrária, da burguesia agrária brasileira. Ele cita os séculos passados, mas não existe nenhuma diferença desses séculos passados na relação do Estado brasileiro para com os povos originários. Sempre foi uma relação de massacre, de ataque, de esbulho, de roubo das terras indígenas por parte de particulares com o apoio, com a anuência, com o efetivo do Estado, das forças estatais, do braço armado do Estado, seja no período da colônia, seja no período do Império e no período republicano. Então, e essa frase dele demonstra, mais uma vez, que em 2021, a bancada ruralista, com os setores do agronegócio nacional e internacional, que desde a invasão exploram os territórios indígenas, vão tentar continuar nessa mesma lógica, tentando avançar com esses projetos genocidas sobre os povos, seus direitos e seus territórios. Então, ele tenta fazer uma diferença entre os séculos passados e o atual, mas essa diferença não existe, porque, de fato, sempre foi assim que o Estado e a burguesia agrária, os grandes latifundiários e as grandes corporações internacionais trataram os povos originários, na base do tiro, da bomba, do massacre e do roubo de seus territórios. E, mais uma vez, ele tenta agora, como o Cretan comentou, armaram uma armadilha, de fato, ali, para já de modo pensado, jogar a responsabilidade nos povos e tentar avançar com ainda mais agressão em relação à aprovação desse PL. E a prova disso é que, na pauta de hoje da CCJ, o PL 490 foi colocado como o único ponto de pauta. Ou seja, estava tudo, de fato, bastante armado, mas acho que o Cretan comentou, enfim, os povos estão resilientes, resistindo a esse embate. Nós temos plena confiança de que o Estado, o
eles não vão conseguir, enfim, avançar com esse projeto genocida. Esperamos que toda a sociedade brasileira possa se juntar aos povos nessa defesa do território brasileiro. As terras indígenas são patrimônio da União e o interesse deles é se apropriar e explorar esse patrimônio. Só para citar, a única participação maior do capital nacional na escala do agronegócio é exatamente o controle da terra. Ainda tem um percentual maior de participação, né, do capital nacional. E é muito evidente que esses grupos querem agora avançar exatamente sobre esse território. Você tem ali um projeto de lei, se não me engano, é o 2933, tem que conferir direitinho, que exatamente prevê a possibilidade da aquisição de terras no Brasil por grupos estrangeiros. E o PL 490 também se insere nesse modo, porque ele permite a exploração das terras indígenas por meio de parcerias, de contratos entre indígenas e não indígenas, e não coloca nenhuma reticência em relação à participação do capital internacional nessa exploração. Então, é mais um mecanismo que eles estão tentando usar para se apropriar das terras indígenas e explorá-las com vistas numa nova fase de esbulho possessório, como tem acontecido desde 1500, passando pelos diferentes séculos que o presidente Lira, de forma irônica e covarde, se manifestou ontem na tribuna do Poder Legislativo do Estado brasileiro, e nós repudiamos de forma veemente essa fala do presidente Lira, repudiamos de forma veemente a narrativa de que os indígenas agrediram e testemunhamos porque estávamos lá de forma solidária com os povos e que os povos foram atacados de forma covarde, de forma violenta, pelas forças da própria Polícia Legislativa e pela Polícia Militar do Distrito Federal. Então, isso que fique muito bem entendido, porque essa foi a realidade que aconteceu e agora eles tentam usar isso para agredir ainda mais por meio desse projeto de lei, dessa proposição legislativa. Muito bem. Kleber, vamos colocar agora, e Cretan, vamos colocar agora o vídeo 3, que mostra exatamente a solidariedade que vocês tiveram de vários ativistas. Vamos acompanhar aqui uma dessas pessoas que estava ali na hora e que estava narrando esse exato momento. Vamos acompanhar. 22 de julho. 1h da tarde. Os índios foram reprimidos a balas, muitas balas. Não sei onde eles estão. Ainda estão presos lá dentro da passagem do MRE. Aqui está uma praça de guerra. A polícia está metendo bala em todo mundo. Tem companheiro ferido, companheiro passando mal, indígenas passando mal. As balas continuam sem parar. Por favor, a gente quer ajuda, advogados, venham até o local. A polícia está em peso aqui. Por favor, venham aqui. Venham, por favor. Tá aí esse apelo dramático, né, feito por uma das pessoas que estavam aí justamente apoiando os indígenas. De fato, elas estavam pedindo advogados. Falando nisso, eu gostaria de saber se vocês tiveram esse apoio jurídico e também soube que vocês estiveram no STF com o presidente Luiz Fux, encaminhando uma carta. Eu gostaria que vocês falassem também qual foi a receptividade do Fux e também esse apoio, se vocês receberam. O apoio da jurídica, apoio da sociedade e o Fux. E a gente teve apoio jurídico, sim, e também a gente tem os advogados, né, os advogados da PIB também, e apoiadores nossos. Tivemos apoio por parte da OAB, tivemos apoio por parte da DPU, né, Defensoria Pública. Então, a gente teve apoio de vários lugares, né, juridicamente. E o documento que foi levado lá no Supremo por parte da PIB foi no sentido de que eles precisam votar.
Porque não adianta eles, quanto mais eles demorar, botar a repercussão geral, que o Kleber também aqui vai explanar melhor, quanto mais eles demorar, mais os projetos de lei serão colocados em plenária do Congresso Nacional e eles ficam ali esperando, não sei o que eles estão esperando a mais, garantir para nós, no judiciário, um direito que já é nosso, um direito originário sobre o território, contra o marco temporal, porque nós não nascemos em 88, porque o marco temporal diz que só tem direito quem estava em cima da terra em 5 de outubro de 88, ou tinha alguma disputa judicial, ou estava sobre posse, né, da terra dessa área. Quem não estava, não tem direito. Mas a gente sabe que no passado, nossas terras, nós fomos retirados de cima delas, aí pelo modelo militar, e antes do modelo militar, e nós retornamos para essas terras. Então, elas são nossas. Para nós, para quem está nos assistindo, que não conhece o processo de uma demarcação, ela tem um passo a passo que chega a 21 passos. E cada um desses passos, ele leva anos e anos e anos. Agora chega uma bancada ruralista como essa, liderada aí pelo governo Bolsonaro, através do presidente da Câmara dos Deputados, e já aprova a grilagem de terra, principalmente em cima de terra indígena. Para eles não precisam provar que são donos da terra, é só grilar. Nós, com todas as provas, cemitérios, sítios arqueológicos nossos ancestrais que estão lá, a história dos nossos avós que nasceram naquele lugar, o Estado, o Judiciário, ele ainda não entende que aquilo ali é nosso, que aquela terra ali é nossa, que ali está a nossa raiz. Então é muito difícil o momento que nós passamos no Brasil, desse momento, mas todos os momentos foram difíceis. E a resistência é a única arma que nós temos para poder sobreviver. Porque parece a gente falar, morreu 2 crianças em Yanomami, morreu 2 crianças em Yanomami, sim, e não tem como o Estado trazer de volta essas crianças. Não existe indenização para a vida dessas crianças. Isso aqui, ó, esse foi o resultado. Explica, você está com onde estavam as bombas de gás lacrimogêneo, é isso, Cretan? Isso foi só uma amostra do que foi o material, né, que o Estado usou contra nós ontem. A gente sabe que isso aqui não é barato, isso aqui cada uma dessas tem um valor, e um valor caríssimo. Segundo o que nós andamos buscando informação, essa aqui custa R$3.000, essa bomba aqui. Essa custa essa menor aqui custa em torno de R$1.500 a R$1.800. Eu estava fazendo as contas nesse colar aqui que eu fiz, aqui eu tenho R$10.200 só nesse colar aqui que foi usado. Imagine tudo que foi gasto lá embaixo. Então eles devem ter, o Estado deve ter tido um gasto ali, mais ou menos, entre 35 a 45 mil reais de munição, além do efetivo, né, que o Estado usou contra nós. Então, é dinheiro público, é dinheiro que você paga, contribuinte, é dinheiro que os outros contribuintes pagam para que nós soframos esse ataque. Sobre a questão do policial, da flecha na perna, eu não acredito. Eu não acredito que ele levou nenhuma flechada na perna, acredito, porque eles montaram também, eles pegaram as flechas que estavam no chão e entraram para dentro do anexo 2 com as flechas, e depois os deputados estavam discursando em plenária que nós estávamos tirando flecha lá dentro do anexo 2. E não é verdade, é uma mentira. Porque nós vimos os policiais catando as flechas que estavam no chão e entrando lá para dentro e entregando ali para os deputados que foram fazer fala lá depois, lá na plenária do Congresso, dizendo que nós estávamos tirando flecha lá dentro. Nós não tentamos invadir em momento nenhum. 15 dias nós estamos aqui em Brasília, ali no anexo 2, fazendo o nosso canto, a nossa reza, com o nosso arco e flecha, com o nosso maracá, com respeito aos policiais. Foi tudo armado pelo presidente Lira.
Ele armou todo esse cenário para jogar a sociedade contra nós. Ele armou tudo isso, tinha ordem e dedo dele. Bom, Kleber, em relação, só para a gente terminar, essa é uma acusação gravíssima, né? Uma acusação gravíssima, onde foi forjada, então, essa agressão aos policiais ali do Legislativo, né? Segundo o Cretan. E, enfim, isso é preciso que venha à tona, não é isso, Kleber? E também, para você encerrar, o que está em tramitação também no STF e a posição do Luiz Fux. Kleber. De fato, é uma situação bastante grave. A gente espera e confia que eles não vão ter sucesso nessa tática, como o Cretan disse, maquiavélica. De fato, eles usam essas táticas maquiavélicas, mas a resistência dos povos não vai permitir que eles tenham vitória nessas ações. E nós estamos muito confiantes de que o Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo do Poder Judiciário do Estado brasileiro, órgão de controle e também órgão de garantia da Constituição brasileira de 1988, irá julgar no dia 30 de junho próximo o recurso extraordinário 1.017.365, que tem o caráter de repercussão geral, no âmbito do qual se discutirá também exatamente essa questão do conceito, qual é o alcance, a interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca do conceito de terra tradicionalmente ocupada, conceito esse que é central do artigo 231 da Constituição brasileira. E nós esperamos que o Supremo respeite, como vem fazendo noutros casos semelhantes, o direito dos povos como um direito originário às suas terras tradicionais e extirpe de uma vez por todas essa tentativa de interpretar o texto constitucional de forma restritiva, de forma afunilada, de forma desrespeitosa aos direitos e à história dos povos indígenas, e com isso possa eliminar essa pretensa, falaciosa tese do chamado marco temporal e reafirmar o direito originário, o direito do indigenato, enfim, sobre as terras indígenas, e que, a partir disso, o próprio Legislativo respeite a decisão do Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo faça as ações necessárias do ponto de vista administrativo para que esse direito, de fato, seja efetivado. Nós sabemos que o atual governo tem uma posição antagônica, raivosa contra os povos e seus direitos, mas o governo brasileiro ele tem que respeitar a Constituição. E os povos estão aqui para lembrar, com a sua presença, e nós, enquanto aliados dos povos indígenas, também fazemos com a nossa presença, com a nossa voz, com a nossa força, enfim, limitada, por óbvio, mas estamos nessa toada, que o Estado brasileiro e os seus poderes devem respeito à Constituição do Estado brasileiro. E assim vamos continuar fazendo de forma pacífica, tranquila, e mesmo que soframos, como ontem, também junto com os povos, todo esse ataque que eles tentam desferir, que desferiram ontem. Rapidamente, nosso tempo está super esgotado, aliás, já esgotou o tempo, mas eu só quero saber hoje qual que é a programação de vocês aí em Brasília. Então, hoje a gente está aguardando, vão chegar os deputados, né, que são parceiros aí e companheiros da nossa causa e nos defendem, e a gente vai descer em marcha para o anexo 2, para a gente poder assistir de lá, né, porque infelizmente, como é pauta prioritária hoje, foi tirado todas as pautas, então eles estão vindo para cá para que a gente desça em marcha, junto com os deputados, eles solidários com nós a todo momento, os deputados aí que são deputados do PT, liderado aí também
pela deputada Joênia, né? Então tem vários partidos ali dentro que ainda nos apoiam, PSOL, que estão junto com a gente. Então a gente vai descer com eles e vamos ficar lá aguardando aí o resultado, um resultado histórico para a política brasileira, que é mais uma vez massacrar os povos indígenas aí pelas leis que eles criam e que eles mesmos não cumprem depois. Espero que eles não cumpram essa lei do qual eles querem aprovar, mas continuaremos aqui na resistência. E muito obrigado aí pela oportunidade. Oi? Muito, eu que agradeço, e a gente vai colocar, só para a gente encerrar, uma foto de uma pessoa indígena deitada no chão e que está com a seguinte camiseta: quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Uma pessoa que está aqui desmaiada. Não sei se vocês estão vendo a foto nesse momento, tá? Já está aparecendo aí. Vocês estão conseguindo ver, né, Cretan? Estou vendo. Eu consigo ver. Exato. Ela está praticamente aí desmaiada, está sendo socorrida. E a gente encerra aqui a nossa entrevista. Eu quero agradecer demais e prestar toda a nossa solidariedade a todos os povos indígenas do Brasil. E é com muita emoção que a gente encerra essa entrevista, porque realmente é preciso ter o compromisso com a verdade, o que está acontecendo com os indígenas brasileiros. E foi uma honra conversar com você, Cretan Kaigang, você que é coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Muito obrigada, Cretan. Obrigado. E o Kleber Busato, secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Muito obrigada, Kleber. Obrigado, Marilu. Obrigado a todos os ouvintes da TVT, da Rádio Brasil Atual, a própria rádio, a TV. Estamos sempre à disposição para contribuir dentro das nossas limitações. Obrigado e bom trabalho para todos e todas. Obrigado, um abraço. Força na luta. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.